Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder, e com esse vídeo daremos continuidade na história do volume 1, O Rei Undead. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos lá pessoal! Overlord Volume 1, O Rei Undead, Capítulo 03, A Batalha no Vilarejo Carne. É por isso, Mari, que eu queria que soubesse o quanto estou satisfeito por ter realizado sua tarefa. Além disso, quero dizer-lhe como estou aliviado por ter sido responsável por essa tarefa. Uma das regras rígidas da sociedade em que Momonga acreditava era que um bom chefe deveria elogiar o bom trabalho de seus subordinados. Os guardiões pensavam muito bem dele. Por outro lado, para que eles continuassem a ser leais, Momonga tinha que agir de uma forma digna de seu louvor. Permitir que esses NPCs, que seus membros da guilda fizeram juntos, sentissem decepção ou traição por causa de suas ações quebrariam seu histórico de ouro como chefe de guilda. Seria como uma marca de fracasso marcada em Momonga. Por causa disso, Momonga teve que ser cuidadoso para manter o ar de autoridade condizente com um governante quando ele falava com os NPCs. Você entende meu pensamento, não é, Mari? Sim, Momonga-sama. Mari poderia estar vestido como uma menina, mas o fato de ele ser um menino era evidente em seu rosto em pânico. Muito bom. Então, pelo seu árduo trabalho, eu lhe darei uma recompensa. Como eu poderia aceitar algo assim? Eu estava simplesmente cumprindo meu dever. Você merece uma recompensa pelo seu bom desempenho. É apenas natural. Não é justo. Nós existimos para dar tudo de nós aos seres supremos, então trabalhar com afinco é apenas o mínimo a ser esperado. Este impasse continuou por um tempo, e os dois não puderam encontrar meio termo. Momonga decidiu dar um fim a esse inconveniente. Então, que tal isso? Em troca dessa recompensa, continue seu serviço leal para mim. Isso deve resolver. Isso é realmente certo? Para interrompê-lo, Momonga produziu a recompensa em questão, um anel. Momonga-sama, o senhor tirou a coisa errada. Não eu. Isso não pode estar certo. Esse é o anel de Ainz ou Algon, um tesouro que só os seres supremos possuem. Eu não posso aceitar uma recompensa dessas. Momonga ficou chocado em como a recompensa inesperada fazia Mari tremer. Ele estava correto ao dizer que este anel foi destinado aos membros da guilda. Apenas 100 deles haviam sido feitos, o que significava que havia apenas 59 anéis sem proprietários, correção, 58. Portanto, eles eram muito preciosos. Mas esse presente não era apenas uma recompensa, mas sim um item que deveria ser usado para um benefício maior. Para abrandar a imaginação desenfreada de Mari, Momonga disse severamente: acalme-se, Mari. Eu não posso. Como eu poderia aceitar um anel valioso que só os seres supremos deveriam possuir? Acalme-se, Mari. O teletransporte é bloqueado na grande tumba de Nazarick, e isso gera todos os tipos de inconvenientes. Depois de ouvir isso, Mari lentamente recuperou a compostura. Minha esperança é que durante um ataque inimigo, os guardiões comandem as forças de seu respectivo andar. Ao mesmo tempo, seria muito triste se um guardião não pudesse se movimentar livremente devido ao bloqueio de teletransporte. Por isso, eu dou este anel para você. O anel refletia o brilho das estrelas enquanto repousava sobre a palma da mão de Momonga. Mari, estou satisfeito com sua lealdade. Ao mesmo tempo, eu entendo sua relutância como um NPC em aceitar este anel que nos simboliza. No entanto, se você realmente entende minhas intenções, aceitará minhas ordens e este anel com elas. Mas por que eu? Os outros não deveriam ter um também. Eu pretendo dar aos outros esses anéis. O escolhi para ser o primeiro. Isso é porque estou satisfeito com o seu trabalho. Se eu desse isso para alguém que não trabalha arduamente, esse anel perderia o significado. Ou pretende desvalorizar este anel? Não, claro que não. Então pegue, Mari. Depois de aceitar este anel, continue trabalhando arduamente para Nazarick e para mim. Mari nervosamente estendeu a mão e lentamente aceitou o anel. Momonga se sentiu um pouco culpado enquanto observava Mari. A verdade era que ele tinha um motivo oculto para presenteá-lo com o anel. Isso porque uma vez que Mari tivesse o anel, seria mais difícil discernir em quem estaria usando o teletransporte, assim ocultando um pouco a presença de Momonga. Enquanto Mari colocava o anel de Ainz ou Algon, ele imediatamente mudou suas dimensões para encaixar no dedo delgado de Mari. Ele não pôde deixar de olhar para o anel em seu dedo, suspirando de alívio por ter ficado firme. Então se virou para Momonga e se curvou profundamente. Momonga-sama, obrigado por este grande presente. Eu prometo que a partir de hoje trabalharei mais para não decepcionar o senhor. Então, eu contarei com você para isso, Mari. Sim, um olhar determinado apareceu no rosto de Mari quando ele deu sua resposta imediata. Por que a Bukubuku-Shagama-san, que projetou Mari, o vestiu assim? Era para vesti-lo diferentemente de Aura, ou havia outro motivo? Enquanto Momonga estava refletindo sobre essa questão, Mari fez uma pergunta. Desculpe-me, Momonga-sama, mas por que o senhor está vestido assim? Sobre isso. Porque eu queria fugir. Obviamente ele não podia dizer isso. Os olhos de Mari brilharam quando ele olhou para o perturbado Momonga. Como ele deveria blefar para ser convincente? Se falhasse aqui, toda a atuação que fizera para parecer um comandante teria sido desperdiçada. Nenhum subordinado respeitaria um comandante que estivesse tentando fugir. Momonga tentou desesperadamente se acalmar, e então a ajuda veio de uma fonte inesperada. Isso é simples, Mari.
Momonga olhou para trás e seus olhos ficaram instantaneamente mesmerizados na pessoa que o observava. Uma mulher que parecia ser a personificação de toda a beleza feminina estava sob o luar. O brilho branco-azulado se mesclava em seu corpo que brilhava em resposta. Era como se uma deusa tivesse descido dos céus para adornar a terra. Suas asas negras batiam graciosamente, criando uma rajada de vento. Era Albedo. Embora Demiurge estivesse por trás dela, tal era a beleza de Albedo que os olhos de Momonga nem sequer registravam a forma de Demiurge. Momonga-sama usou esta armadura e escondeu sua identidade, pois não queria perturbar o trabalho dos outros. Quando Momonga-sama se aproxima, é natural que todos parem o que estão fazendo e se curvem a ele. No entanto, Momonga-sama não queria interromper ninguém. Assim, se disfarçou de guerreiro negro-sama, para que os outros não parassem de trabalhar para prestar-lhe o devido respeito. Estou correta, Momonga-sama? Depois de ouvir a pergunta de Albedo, Momonga assentiu repetidamente. Como esperado de você, Albedo, entendeu minhas verdadeiras intenções. É apenas natural, como a supervisora guardiã. Não. Mesmo que eu não fosse a supervisora guardiã, ainda assim tenho confiança ao afirmar que poderia ler seu coração, Momonga-sama. Enquanto Albedo sorria e se curvava profundamente, havia uma expressão bizarra do rosto de Demiurge quando estava atrás dela. Embora pesasse em sua mente, ele não podia se opor à pessoa que o assessorava. Então foi por isso. Mari disse, com um olhar de realização em seu rosto. Quando olhou para Mari, Momonga viu uma visão que mal podia acreditar que era real. Os olhos de Albedo se abriram de repente, a ponto de parecer que seus globos oculares poderiam cair. Ela estava apontando para Mari de um jeito estranho. Enquanto Momonga pensava sobre isso, o rosto de Albedo retornou ao seu estado de beleza habitual. Foi tão rápido que Momonga achou que tudo tinha sido uma ilusão. Algo está errado? Albedo perguntou. Ah não, nada. Tudo bem. Mari, desculpe por ter tomado seu tempo. Faça uma pausa e continue o trabalho de camuflagem depois. Sim. Então Momonga-sama, estou de saída. Quando Momonga acenou em despedida, Mari esfregou o anel no dedo e saiu. A propósito, por que veio aqui, Albedo? Eu ouvi do Demiurge que o senhor estaria aqui, então vim cumprimentá-lo, Momonga-sama. No entanto, peço desculpas por fazer o senhor me ver neste estado imundo. Momonga olhou para Albedo de novo quando ouviu a palavra imundo. No entanto, ele não achava que tal palavra fosse apropriada. Certamente havia poeira em suas roupas, mas não ao ponto de diminuir sua beleza. Certamente não, Albedo. Seu resplendor nunca poderia ser diminuído por algo tão insignificante quanto pó. Dito isso, me sinto um pouco desconfortável por fazer uma linda donzela como você correr por aí. Mas como estamos em estado de emergência, devo pedir-lhe que continue trabalhando para Nazarick por enquanto. Me desculpe por isso. Eu posso suportar qualquer dificuldade, desde que seja por sua causa, Momonga-sama. Sou grato por sua lealdade. Sim, Albedo, tenho algo para você também. O que esse algo seria? Enquanto Albedo abaixou a cabeça e calmamente respondeu, Momonga trouxe um anel. Naturalmente, era um anel de Ainz ou Algon. Você precisará deste item na sua posição como supervisora guardiã. Muito obrigada. Albedo pegou o anel graciosamente sem hesitar. Sua reação foi tão diferente da de Mari que Momonga ficou um pouco desapontado. No entanto, ele imediatamente percebeu que estava enganado. O canto da boca de Albedo estava se contraindo, e ela estava desesperadamente tentando não deixar sua expressão mudar. Suas asas estavam tremendo, e ela estava tentando o seu melhor para não as abrir. A mão que segurava o anel tremia fortemente. Até mesmo um idiota podia ver sua excitação. Se continue seu bom trabalho. Demiurge, irei presenteá-lo em outra ocasião. Eu entendo, Momonga-sama. Continuarei trabalhando com afinco no futuro, para provar que sou digno de um anel tão poderoso. Tenho certeza que sim. Existem alguns outros assuntos que devo cuidar. É melhor eu voltar ao nono andar quanto antes. Depois de ver Albedo e Demiurge abaixarem suas cabeças em resposta, Momonga ativou o efeito de teletransporte do anel de Ainz ou Algon. No instante anterior à mudança do cenário, Momonga pensou ter ouvido uma mulher gritando. No entanto, ele achou que devia estar enganado, porque Albedo não poderia ter feito um som tão grosseiro. Estavam perto da periferia do vilarejo. Enquanto corria, ele ouviu o som do bater de metais atrás dela. Era um som rítmico. Ela olhou para trás com esperança em seu coração como esperado. Foi o pior cenário possível. Um cavaleiro perseguia as irmãs Zemot. Só mais um pouco. Ele respirou fundo e se forçou a seguir em frente. Ela não tinha energia para desperdiçar em qualquer outra coisa. Sua respiração era rápida, seu coração estava batendo forte o suficiente para que ela sentisse que estouraria, e suas pernas tremiam poderosamente. Não tardaria muito, ela estaria completamente exausta e entraria em colapso e não se levantaria. Se estivesse sozinha, talvez ela pudesse ter perdido a força para correr e desistido. No entanto, ela estava segurando a mão de sua irmãzinha. Isso proveu energia para fugir. A verdade era que o desejo poderoso de salvar sua irmã manteve-a firme até agora. Enquanto corria, ela olhou para trás novamente. A distância entre ela e seu perseguidor não havia mudado. Mesmo com a armadura, a velocidade do homem não diminuiu. Essa era a diferença entre um guerreiro treinado e uma garota do vilarejo. O suor escorria pelas costas de Henry tentando esfriar seu corpo. Se isso continuasse, ela não seria capaz de escapar com a irmã. Solte ela. Essas palavras ecoaram em sua cabeça. Talvez você possa escapar sozinha. Quer morrer aqui? Pode ser mais seguro se vocês se separarem. Calha a boca, calha a boca, calha a boca. Henry gritou para si mesma por aqueles pensamentos através dos dentes cerrados. Ela seria o pior tipo de irmã.
Por que sua irmãzinha estava segurando as lágrimas? Foi porque acreditava em sua irmã mais velha. Ela acreditava que sua irmã mais velha salvaria. Enquanto segurava a mão de sua irmãzinha, aquela mão que lhe dava forças para fugir e lutar, ele se fortaleceu e endureceu sua determinação. Ela nunca abandonaria sua irmã. A irmã mais nova de Anne estava tão cansada quanto a própria Anne. Portanto, ela de repente tropeçou, ganhou e quase caiu. A razão pela qual as duas não caíram foi porque estavam segurando firmemente na mão uma da outra. No entanto, a quase queda de Nemu fez com que Anne perdesse o ritmo. Rápido. Embora ela quisesse continuar correndo, sua irmãzinha estava começando a ceder, ela não conseguia correr tão rápido. Anne queria carregar Nemu e correr, mas os sons de metal se aproximando encheram Anne de medo. O cavaleiro ao lado dela segurava uma espada manchada de sangue. Além disso, sua armadura e elmo estavam cobertos por respingos de sangue. Eire empurrou Nemu para trás de seu corpo e olhou com raiva para o cavaleiro. É inútil lutar. Não havia compaixão nessas palavras. Em seu lugar só havia zombaria. Essas palavras implicavam, independentemente do quanto corresse, elas não escapariam da morte. A raiva no coração de Henry transbordou. Por que tá fazendo uma coisa dessas? O cavaleiro levantou a espada para Henry, que havia parado de se mover. No entanto, pouco antes de poder descê-la. Não me menospreze. Henry socou com força o elmo de metal do cavaleiro. Esse golpe carregado de raiva a encheu com o desejo de proteger sua irmãzinha. Ela não se importava que estivesse golpeando o metal com a mão nua. Ela socou com toda a força que podia. Houve o som de algo como ossos quebrando, e logo a dor se espalhou pelo corpo de Henry. O cavaleiro se desequilibrou sob a força do poderoso golpe. Vamos? Sim. Henry reprimiu a dor e voltou a fugir, e de repente, um rasgo de calor escaldante transbordou em suas costas. Desgraçada! Uma garota do vilarejo socando um cavaleiro no rosto o deixou envergonhado. Consequentemente, foi o motivo de sua raiva. Ele estava balançando sua espada descontroladamente, como se houvesse perdido a calma. Como resultado, o primeiro golpe não causou um ferimento mortal. No entanto, esse foi o fim da sua sorte. Ele ficou ferida e o cavaleiro ficou enfurecido. O próximo golpe certamente lhe tiraria a vida. Ele olhou para a espada longa levantada diante dela. O pânico estava escrito em todo o seu rosto, enquanto ela observava o brilho malevolente da espada terrivelmente rápida, e ela percebeu duas coisas. A primeira foi que sua vida terminaria em poucos segundos. A segunda era que uma garota comum como ela não tinha como lutar contra esse destino. A ponta da espada estava manchada com um pouco do sangue fresco. Como seu coração batia mais rápido, a dor se espalhou por seu corpo, junto com o calor escaldante de sua ferida. A dor que ela nunca sentirá antes a encheu de medo e a fez querer vomitar. Talvez o vômito fosse limpar a sensação de náusea que a preenchia. No entanto, Henry estava procurando uma maneira de viver, então não teve tempo para vomitar. Embora ela quisesse abandonar sua luta, havia uma razão pela qual Henry não desistira até agora. Este seria o calor pressionando seu peito sua irmã mais nova. Preciso salvar minha irmã. Esse único pensamento impediu que Henry cedesse. Em contraste, o cavaleiro armado na frente dela parecia estar zombando de sua determinação. A espada até então erguida, desceu. Talvez fosse porque todas as suas energias estavam concentradas aqui, ou porque seu cérebro estava trabalhando demais, ou porque ela estava entre a vida e a morte. Mas Henry sentiu que o tempo estava passando muito devagar, e tentou desesperadamente pensar em alguma maneira de salvar sua irmãzinha. No entanto, ela não conseguia pensar em nada. Tudo o que podia fazer era usar seu próprio corpo como escudo, deixando a lâmina penetrar profundamente em si mesma, na esperança de ganhar tempo para sua irmã escapar. Contanto que tivesse força, ela seguraria firmemente o cavaleiro ou a espada que ele enfiasse em seu corpo. Seguraria firme e sem soltar até que a chama de sua vida se dissipasse. Se pudesse fazer isso, ela aceitaria alegremente seu destino. Henry sorriu, para um mártir que aceitara ser. Como uma irmã mais velha, isso era tudo o que ela podia fazer por Nemu. O pensamento fez Henry sorrir. Poderia Nemu escapar sozinha do inferno que o vilarejo Carne havia se tornado? Mesmo se ela fugisse para a floresta, poderia correr diretamente para as patrulhas de soldados. No entanto, enquanto ela pudesse sobreviver, havia a possibilidade de escapar. A fim de dar à sua irmãzinha a chance de sobreviver, ele apostaria sua vida não, ela apostaria tudo. Dito isso, a ideia de ser ferida novamente a assustou, então ela fechou os olhos. Neste mundo das trevas, ela se preparou para a dor que viria. Momonga sentou em uma cadeira e olhou para o espelho diante dele. O espelho de aproximadamente 1 metro de largura não refletia o rosto de Momonga, mas sim uma área de pasto. O espelho era como um aparelho de televisão, mostrando imagens de uma planície distante. A grama das planícies balançava ao vento, provando que não era uma imagem estática. Com o passar do tempo, o sol nasceu lentamente, sua luz foi banindo a escuridão que cobria as planícies. Essa cena pastoral, quase poética em sua beleza, era uma grande diferença em relação à antiga localização da grande tumba de Nazarite no mundo desolado de Eleim. Momonga estendeu a mão para o espelho e moveu a mão direita. A imagem do espelho mudou. Este era o Mirror of Remote Viewing, espelho da visão remota. Um item mágico usado para exibir uma imagem de uma região específica. Era um item muito útil para Player Killers, PK, ou PK Killers, PKK. No entanto, havia magias de baixo nível que dificultavam a coleta de informações, pois escondiam as pessoas dos olhos do espelho. Além disso, era fácil para os usuários serem contra-atacados por barreiras ofensivas, portanto, era um item mediano na melhor das hipóteses.
No entanto, para as circunstâncias atuais, se revelou um item que poderia mostrar o mundo exterior, a qualidade de cinema exibida no espelho que deixava a grama bem nítida quando a imagem mudou, isso o agradou. Parece que posso mover a imagem com um aceno de mão. Dessa forma, não vou precisar ficar olhando para o mesmo lugar. O cenário e os ângulos vistos mudaram dentro do espelho flutuante. Embora ele tenha cometido vários erros até agora, Momonga continuou mudando seus gestos para alterar a paisagem dentro do espelho, esperando encontrar alguém. No entanto, até agora, ele não havia encontrado seres inteligentes, por exemplo, humanos. Ele repetia os mesmos gestos simples repetidas vezes, mas todas as imagens que recebia eram as mesmas, ou seja, planícies. Momonga estava começando a ficar entediado, então ele olhou para outra pessoa na sala. O que há de errado, Momonga-sama? Eu estou pronto para atender a todos os seus comandos. Não, não há nada, Sebas. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!